Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, vamos aí dar prosseguimento ao nosso estudo sobre desdobramento, né? Iniciamos aí uma nova playlist, né? E vamos aí colocar o segundo vídeo dessa playlist, tá? Hoje vamos falar para que serve o desdobramento astral. Quando falamos de desdobramento astral, inevitavelmente estamos pensando em sua utilização em nossas vidas e na evolução de nosso espírito. Então vamos falar aí de motivos diversos, né, por que devemos realizar o desdobramento astral e de forma consciente, né, para estar entendendo bem como que se dá esse processo. Vamos lá, só um minuto, deixa eu ver se eu coloquei aqui o celular no silencioso, porque do computador não tem jeito. Ele fica dando, vou abaixar o som, que aí não fica atrapalhando vocês, né? Agora sim, agora eu posso continuar. Gente, eu faço ao vivo e a cores, porque eu sou assim, entendeu? Não dá para parar e recomeçar, não. Vamos lá. Então, vamos falar de alguns motivos, né, para realizar o desdobramento astral consciente. Primeiro deles, autoconhecimento. Paula, mas como assim autoconhecimento? Vou me desdobrar para me entender? Como assim? Vamos lá. Ó, o principal motivo pelo qual devemos desdobrar é pelo autoconhecimento, pois o desdobramento nos proporciona a oportunidade de nos vermos como somos realmente, espíritos em evolução, tá? Tenha sempre isso em mente, você é um espírito em evolução. Portanto, tenha cuidado, né? Não viva se culpando, porque senão você atrapalha o seu processo de evolução. Sim, parta de um princípio que você precisa ser uma pessoa melhor. Tá? Então vamos continuar, ó. Dessa forma, temos o nosso corpo emocional, nosso espírito, né? E o corpo emocional aí, vocês dão uma estudada, né, nos corpos que a gente possui aí, tá bom? Eu já até coloquei uma imagem no vídeo anterior, eu vou ver se eu coloco aqui para que vocês possam relembrar e saber do que eu tô falando, tá bom? Então, dessa forma, temos o nosso corpo emocional escancarado aos nossos olhos. Podemos então mergulhar em nosso íntimo, reconhecendo em nós as virtudes e os vícios e podendo trabalhar nossa tão famosa reforma íntima, né, com mais eficácia. Façamos com que a prática do desdobramento astral consciente seja fonte de transformação interna. Pois como é que podemos querer conhecer e dominar o que está externo a nós, se não pudermos conhecer e dominar o que está no interno? Né? Já parou para pensar nisso? Como você quer controlar as coisas ao seu redor, assim, dessa forma, se você não consegue nem muito menos controlar o seu interior, né? Vamos para o segundo ponto, ó. Substituição da crença do plano espiritual pelo conhecimento. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Ó, quando desdobramos nosso corpo espiritual consciente, temos a oportunidade de verificar a existência do plano espiritual em suas mais diversas vibrações. Inclusive, muitas vezes, encontramos amigos e parentes já desencarnados, o que nos reforça a crença, né? Nos auxilia a entender realmente, né, que estivermos aí no plano espiritual. E isso acontece, gente, quase todas as noites, tá? Terceiro ponto, né? Manutenção energética. Manutenção energética. Paula, mas como assim? O desdobramento durante o sono é um dos fatores de manutenção energética onde nosso corpo espiritual recebe emanações cósmicas que recarregam o nosso corpo energético e, por consequência, nosso corpo físico. Então, recarrega o nosso perispírito, né? Recarrega o nosso duplo etérito e, por consequência, aí, nosso corpo físico, tá bom? Deem uma olhada aí nessa imagem que tá aí para vocês agora. Eu vou tentar colocá-la desde o início, tá? Outro ponto.
para fazer aí o desdobramento, né, para realizarmos o desdobramento astral consciente? Socorro espiritual. Quando desdobrados, nossos conscientes, né, somos chamados aos diversos trabalhos de socorro espiritual, onde o astral superior, na figura de nossos guias, né, nos orienta em trabalhos de doação de energia e até mesmo de doutrinação aos espíritos de irmãos e irmãs, né, encarnados ou também os desencarnados, né, mas quase sempre os desencarnados mais que os encarnados, né. Esse socorro pode ocorrer em favor de espíritos, né, como eu disse, encarnados ou desencarnados, né, e podemos fazer visitas a hospitais físicos e hospitais do astral, né, tanto do plano superior em colônias espirituais, quanto da área, né, onde existem aí as casas transitórias, né, em algumas regiões aí umbralina, tá? Em cemitérios também podemos estar indo trabalhar, locais onde existem guerras, a casa de algum irmão que desdobrado receberá alguma assistência, algum auxílio, operações espirituais ou simples doação energética, né, para esses irmãos em suas casas. E até mesmo em zonas astrais, do baixo astral, em zonas umbralinas, né, onde que é muito recorrente, né, resgatar espíritos, né, auxiliá-los, né, para que possam seguir caminho no seu processo ali e irem para colônias espirituais, por exemplo, ou para um hospital, né, espiritual, por uma casa transitória, como é bem relatado aí em alguns livros do Chico Xavier, né, que ele psicografou. E agora vamos para um outro ponto, aprendizado amparado. Eita, mas isso é muito importante, gente, é muito importante, nossos guias realizam muito isso. Podemos desdobrar e sermos levados a escolas do astral pelos guias que nos acompanham, ou por um guia específico que tem como função cuidar de nosso aprendizado espiritual. Além disso, podemos ser levados a conhecer o lado espiritual de trabalhos em templos de Umbanda, ou de qualquer outro trabalho, de outra religião, reiki, candomblé, magia, etc., ou até mesmo igrejas católicas, né? Embora muitos não percebam, podem ir até em igrejas evangélicas, né? No plano astral existe aí toda uma edificação por cima dos templos religiosos, seja de qualquer agremiação religiosa que for, tá? Apenas como observadores, né? Aí quando é para aprendizado amparado, a gente vai somente como observadores para entender como é o funcionamento energético do lado espiritual daquela religião, daquele templo religioso ali, né? Ou ainda sermos levados para o espaço, né? Lá para cima mesmo, para o espaço, para outros planetas e até mesmo para outras dimensões. Ai, Paula, mas como assim? É necessário que você tenha um desprendimento da alma, né? Um tanto maior, né? Para que você consiga aí poder ir a outros planetas e a outras dimensões. Aí o espírito que está ali te assessorando, amparando, ele vai ter mais facilidade de te auxiliar dessa forma. Agora, se você não tem, né, uma emancipação da alma, né? Vocês encontram isso aí no livro dos médiuns, se eu não me engano, no livro dos espíritos também. Se vocês não tiverem uma emancipação da alma, de uma categoria assim, um pouco mais, né, que facilite mais esse processo, vai ficar mais difícil, né? Mas eu não estou dizendo que isso possa ser impossível, tá bom? Aí deem uma pesquisada e vocês vão se autodescobrir, né, com algumas capacidades aí, que auxilia muito, né? Eu lembro um desdobramento que eu tive, eu não consegui lembrar de tudo, gente, mas eu tenho certeza que eu não estava no planeta. Tenho certeza absoluta que não. Porque eu olhava para o céu era de uma outra tonalidade, não era o sol, o céu noturno nosso e nem era o céu diurno, né, nosso. Mas era um céu de uma tonalidade meio rosácea, sabe, meio rosa assim. E eu via os planetas assim, não via como a gente vê a nossa lua, como vê hoje o sol assim, daquele tamanho, era muito maior, sabe? Você imagina que a gente vê a distância, o nosso sol desse tamanho, então era muito maior.
E eu lembro de ter visto, né, o planeta Saturno e aquele anel ao redor dele, né, aquele anel que ele possui de gases e de meteorito ali. E eu olhava assim, eu via aqueles planetas enormes. E o solo, né, daquele planeta era algo assim meio que arenoso e não via aos meus olhos de encarnada terrena, eu não via nenhuma vegetação, mas claro e evidente que deveria ter alguma vegetação por ali, né, mas não visível aos meus olhos, ou então eu não consegui trazer isso do plano espiritual quando eu despertei, né? Algo ficou bloqueado porque alguma coisa eu vi que eu não conseguiria, né, com o meu mental de encarnada aqui, né, na matéria presa no corpo de carne, conseguir traduzir o que eu vi, né, mas o que eu pude lembrar foi isso, gente, muito lindo. Era como se o planeta Saturno ele estivesse encostando no horizonte, sabe? E nossa, outros planetas, é assim, surreal, é algo que eu não sei, não saberia explicar com todas as palavras, porque tem coisas que eu não consegui trazer para o nosso português, né? Falta palavras para poder descrever certas coisas. E tive outros aí, né, que eu não vou ficar listando todos aqui, porque o objetivo também não é esse. Pode ser que depois, mais à frente, eu vá contar algumas coisas aí para vocês. Mas é muito interessante, né, a gente conseguir entender que o desdobramento do sono, ele precisa acontecer para que a gente possa aurir também força, sabe, no plano espiritual. E a gente cada vez mais vai aprendendo que tá tudo muito interligado, muito, mas muito interligado. E cada vez que a gente estuda, a gente vai abrindo mais uma aura, uma parte do nosso mental superior, né, que nos possibilita ter um potencial maior em desdobramento do sono, para facilitar o trabalho da própria espiritualidade, né, para que eles possam nos auxiliar, nos orientar, nos guiar nos trabalhos, nos aprendizados, né, nos auxiliar a nos reabastecermos energeticamente de uma forma mais salutar, mais saudável. Então, assim, vamos continuar falando um pouco mais de desdobramento e a gente vai falar dos tipos no próximo vídeo. Não perca isso, né? Então, lembre-se, se você acordou lembrando de umas cenas, uns lugares que você nunca viu, você pode ter ido numa colônia espiritual, numa casa transitória, num ambiente de refazimento, né, em alguma região do planeta no plano espiritual, ou até mesmo num astral inferior, né, ou até mesmo no espaço, ou até mesmo num outro planeta, numa outra dimensão. Tente aos poucos e traduzindo, escreva, sabe? Tenha um caderno que você possa ir escrevendo tudo isso que você visualiza em desdobramento, porque isso vai te facilitar na lembrança depois, né? Quando você despertar, né? Se você está lembrando, mantenha do seu lado ali, né? Eu aconselho sempre um lápis, tá, gente? Um lápis o mais natural possível. Hoje em dia tem muito lápis que ele é meio sintético, não é totalmente natural. Mas eu aconselho mais no natural. Por quê? Mas, Paula, por quê que não pode ser uma caneta? Porque a caneta é algo que é muito artificial, né? Ela tem o plástico que é isolante, aquele plástico, aquele acrílico do plástico da caneta é isolante, né? Tanto é que a gente vê na fiação da nossa casa, né? Tem um plástico ali para ajudar a selar aquela energia para não causar incêndios, né? Então, assim, eu aconselho um lápis o mais natural possível. Ah, tem problema ter uma borrachinha na ponta, um metalzinho como esse que a borrachinha já está gasta. Tem problema? Não, não tem problema, mas o mais natural possível. Por quê? Quando você voltar, você vai voltar cheio de energia. Então você vai pegar algo que é natural e que vai entrar em contato com essa energia que você vai estar. E quando você escrever, sabe, no caderno ali, você vai escrever muito rápido, você vai ter as lembranças e você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Já deixe do lado da sua cama, sabe, o lápis e o caderno. Escreva a data, né? Escreva tudo o que você conseguir relatar do máximo.
Depois, acabou ali, tem que ser logo em seguida. Acabou, faça suas orações e pode se levantar se for o horário. Se não, deite novamente e durma, né? Não tem problema nenhum. Agora, Paula, e se eu fizer a oração? Eu não lembrei. Aí durante a oração, porque isso acontece muito comigo, gente. E se durante a oração eu lembrar? Como que eu faço? Você termina a oração e logo em seguida vai escrever, tá? Vai escrever, escreva tudo, date, coloque a sensação que você teve ao retornar. Não esqueça de colocar isso, porque isso é muito importante. Pronto, tá ali relatado. E no próximo, assim sucessivamente, você vai ver que vão existir alguns padrões para muitas coisas que vão ocorrer com você desdobrado, né? Então isso vai te facilitar. Aí tem gente que fala assim, e qual a diferença de sonho e desdobramento? Vamos conversar isso um pouquinho mais à frente, tá certo? Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe e Mãe Ansã nos direcione. Axé.